Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Mais um capítulo 3 do livro de Atos, né? Começa ali, certo dia, às 3 da tarde, né? Horas das orações de Minha, tá? O grego vai dizer ali que ele foi na hora nona, né? Na forma como os romanos interpretam ali as horas, né? Interpretavam as horas, o dia deles começava com o nascer do sol, tá? Então, portanto, se você contar do nascimento do sol até a hora nona, por baixo aí umas 3 da tarde. O judeu ele tem instituído 3 cultos de oração, tá? O primeiro culto de oração é a Shacharit, que é pela manhã, né? À tarde você tem a Minha, tá? E essa palavra Minha significa dádiva, oferta, né? E Ma'ariv você tem à noite, tá? Só que a instituição desses cultos, eles passaram só depois da destruição do primeiro templo, né? Para substituição dos sacrifícios. A gente vê, por exemplo, lá em Daniel capítulo 6, a maneira como ali os governantes pegam Daniel é justamente por uma lei que não permitia orações que não fossem ali em direção ao líder da Babilônia, né? Então nós vemos que há esse costume já antigo de 3 orações durante o dia, né? Eles estavam indo ali para esse momento na hora nona, né? Na 3 da tarde, para a oração de Minha. Eles vão passar por uma porta, né? Chamada de Porta Formosa. O pastor Marcos, meu amigo, gosta muito dessa passagem, dessa pregação, né? E essa palavra em hebraico seria bela, né? Seria Yafé. Yafé, só que nós temos uma palavra muito parecida, né? De uma das portas de Jerusalém, né? De quem vem do porto de Iafô, né? Que é Jope, cidade de Jope ou Jafa, né? Então, essa porta pode ter sido essa, mas também pode ter sido a porta de Nicanor, tá? Essa porta de Nicanor, ela era uma saída do pátio dos gentios, né? Que é até onde os gentios podiam entrar, e se estendia até a entrada do pátio das mulheres, tá? Bom, então, visto isso, né? Nós estávamos ali com os judeus na hora da oração da tarde, na oração de Minha, né? E o povo acabava de testemunhar um grande milagre, né? E é engraçado que Pedro, de uma forma bem judaica mesmo, ele vai dizer assim, olha, por que vocês estão admirados? Tipo assim, não foi nada, provavelmente nada, vocês estão admirados por causa de quê? Né? Uma coisa mais exaltada, não, uma coisa mais, vocês estão admirados porque é casual, tranquilo, né? E ele vai falar assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de nossos pais, é quem fez isso, né? E ele não falou isso aí à toa, né? Isso aí está descrito no primeiro parágrafo da bênção, ou da oração da Amidá, né? Que é a parte central aí desse culto, dessa oração da Minha, tá? E ele começa exatamente assim, né? Louvado sejas tu, Adonai, nosso Deus, o Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, né? Então os ouvintes de Pedro tinham acabado de recitar essas orações, né? Na dependência do templo ali. E muitos até hoje fazem essa oração da Amidá lá no Muro das Lamentações, né? Então o que Pedro está dizendo assim, olha, nosso Deus, o Deus que vocês acabaram de orar aí, né, que glorificou o seu servo Jesus. E aí quando ele fala servo, ele também não fala à toa, né? Porque o seu público ali automaticamente vai identificar Yeshua, vai identificar Jesus como servo sofredor, que é mencionado lá em Isaías 42, Isaías 53, né? O próprio Pedro, lá na frente em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 ao 25, vai
citar Isaías 53 e fazer essa associação de servo, né? E aí ele vai falar a respeito do nome, né? No versículo 16, o nome de Jesus, né? E aí o que a gente precisa entender é que o nome de Jesus não é um nome mágico, né? O significado aí no correspondente hebraico seria Shen, né? Shen não significa só o nome, né? A palavra nome, mas significa tudo que o indivíduo é, né? Personalidade, poder, autoridade, reputação, a obra que realizou, tudo isso está envolvido na questão do nome. Por isso que às vezes eu trabalho em maternidade, eu sempre pergunto, por que você colocou esse nome nessa criança? Você sabe o significado? Não, não sei. Fala, mas é importante você saber. Porque é a primeira profecia que você faz sobre o seu filho. Então, o nome é extremamente importante, né? E aí Pedro, mais uma vez, vai botar o dedo na cara, como ele fez lá no capítulo 2, né? Dos 3.000 que aceitaram ali, né? Jesus como seu Messias. Ele vai falar, olha, vocês mataram o autor da vida, né? Vocês mataram ele. E depois ele vai atenuar as palavras, né? Ele vai dizer, não, olha, vocês não entenderam o significado que vocês estavam fazendo. Até porque na Torá existe perdão de pecado para quem peca sem saber. Aqueles que pecam sabendo, né, entram numa situação completamente diferente. Então eles tá colocando ali para você, olha, há expiação para vocês. Vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo, né? Há expiação. E ele atenua mais à frente também, olha, vocês não sabiam, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha anunciado de antemão, né? E que tinha anunciado por meio de todos os profetas, né? De que o Messias haveria de morrer. E aí ele dá o caminho, arrependam-se e voltem-se para Deus, né? E aí, por exemplo, a João Ferreira de Almeida, a tradução vai dizer arrepender-vos e convertei-vos. Só que essa palavra converter aí, na linguagem de hoje, dá a intenção de você se converter a uma religião, né? Isso não faz sentido nenhum, porque o cristianismo nem existia, né? O cristianismo como religião nem existia ali. O que existia eram os judeus que entendiam que Jesus era o Messias e judeus que não entendiam que Jesus era o Messias. Então, o que tinha ali era um judaísmo com Jesus e um judaísmo sem Jesus, né? E ele fala, se arrependam e voltem, né? Vamos aguardar porque haverão tempos de alívio, né? Esse alívio é o que? A era messiânica que advia, né? E ele fala, olha, nos tempos de alívio, né? A autonomia será devolvida a Israel, né? É uma das missões do Messias, né? Os judeus ortodoxos de hoje, por exemplo, eles estão esperando o Messias. Eles servem o mesmo Deus que o cristão serve, mas eles não entendem Jesus como Messias, assim como nós entendemos que Jesus é o Messias, né? Então até hoje os judeus ortodoxos estão esperando, e naquela época também não era diferente, né? E aí ele começa a explicar por que Jesus não vai vir de uma vez por todas. Poxa, por que ele foi e já não volta de uma vez por todas, né? Aí ele diz, olha, ele precisa estar no céu, permanecer no céu, à destra de Deus, Salmo 110, 1 aí, né? Até a chegada do tempo da restauração de todas as coisas, né? Ou seja, não simplesmente dos termos sociais, dos termos naturais, né? E a gente pode invocar Isaías 11, podemos invocar Romanos 8, né? Daniel 7, né? Nós veremos Jesus aí voltando sobre as nuvens, né? E podemos trazer Mateus 24, Mateus 26, né? E, e aí ele vai deixar bem claro o seguinte, olha, Moisés disse que viria um outro profeta semelhante a ele, né? E parece que naquele tempo isso era um critério da messianidade do próprio Messias, né? Você vê ali, por exemplo, João no capítulo 1, né?
Os fariseus vão perguntar para o próprio João se ele era o profeta predito nas passagens, né? Ou seja, aquele que Moisés falou. Nós vamos ver aí Jesus também alimentando os 5.000 e também sendo perguntado a mesma coisa, lá em João capítulo 6. Nós vamos ver no capítulo 7 a multidão perguntando a mesma coisa quando ele oferece água viva. Então, parece que essa passagem ela tinha um peso muito importante naquela época. Então, quando Pedro cita ela ali, automaticamente eles fazem a associação, né? Nós vemos Jesus que ele foi um profeta semelhante a Moisés, ele foi além do que Moisés foi, né? O profeta ele fala em nome de Deus, Jesus ele falou na qualidade de Deus, né? Ele e o Pai era um, né? Os profetas falavam do Pai, mas ele e o Pai eram um, né? Moisés explica ali o sistema de sacrifício. Moisés monta ali o primeiro momento, estabelece todo esse sacrifício, mas Jesus é o próprio sacrifício, né? Jesus, Moisés institui Arão como sumo sacerdote, mas Jesus hoje é o sumo sacerdote principal, né? O sumo sacerdote celestial. Então, não se há de comparar, né? Muitos judeus interpretam Moisés como um profeta maior, né? Moisés foi um grande profeta, tem uma importância muito grande na palavra, mas não se compara a Jesus. Jesus foi profeta maior do que Moisés. Jesus é um sumo sacerdote muito maior do que Arão foi. E Jesus é rei muito maior do que Davi ou Salomão foi, né? Então não se compara, né? E aí ele vai falar assim: vocês devem ouvi-lo em tudo que ele, né, diz. Ou seja, quem é esse ele da profecia? Jesus, o profeta semelhante aí a Moisés, né? É Jesus. E a profecia diz que quem não ouvir esse profeta deve ser eliminado do meio do povo e destruído, né? Então, muita gente pergunta assim: o povo judeu sofreu, o templo foi destruído, foi espalhado pelo mundo, sofreu nazismo, pogroms, essas coisas todas, e sofrem perseguição até hoje, porque eles mataram Jesus na cruz. Não, não, não foi por causa disso. Eles passaram por muita dificuldade porque eles não ouviram o profeta. Eles não ouviram. E aí, automaticamente, eles caem lá em Deuteronômio 28, né? Que fala que aqueles que violarem a Torá vão passar por determinados tipos de situação, tá? Mas Jesus fala, até os dias de hoje, mediante aos seus ministros, mediante aos seus profetas, mediante aos seus pastores, mediante aos seus rabinos, né? Mediante ao Novo Testamento. E claro que todo aquele que se arrepende e volta dos seus caminhos é bem quisto, né? E passa a ser ali o remanescente do povo, né? Ali de Romanos, no capítulo 9. Bom, nós vamos ver ali também Pedro falando: olha, vocês são filhos dos profetas, estão incluídos na aliança com Abraão, né? Ou seja, olha, primeiramente essa bênção foi dada a vocês. Jesus veio primeiramente para vocês, né? Romanos capítulo 1, versículo 16, a salvação veio primeiro para os judeus, né? A salvação veio primeiro para eles, né? É claro que todas as pessoas que abandonam seus caminhos maus automaticamente têm acesso a essa bênção hoje. O judeu não é de maneira diferente, né? A bênção consiste nisso, em abandonar os caminhos maus, com certeza, tá? E a gente parece, pelo texto, né, que quando o povo ouviu ali que os caminhos eram maus, aparentemente eles aceitaram a avaliação que Pedro estava fazendo, né? Porque a gente percebe no capítulo 4, que a gente vai traçar depois, eles continuam ouvindo aquilo que eles têm para dizer. Então vejam que o mundo judaico, principalmente da época de Jesus, não tinha muito mimimi, igual tem hoje não. As coisas eram ditas,
precisavam ser ditas e eram ditas. E hoje não deveria ser diferente. Deus abençoe sua vida. Shalom.